Olha, hoje eu quero falar de uma coisa muito assim, muito especial. Eu estou aqui neste lago que se chama Lago do Sol. E eu estou aqui em meio à natureza e vocês devem ver aqui uma anta está assim nadando, os filhinhos dela todos ali nadando. E eu queria falar para vocês o quanto isto é importante. Na realidade, a natureza é a coisa mais bonita que nós podemos ter ainda neste mundo. E ver os animais inocentes e ver, vamos dizer assim, um pouco do agir de Deus na nossa vida. Você já deve ter ouvido falar da frase que diz assim, Deus pega as coisas tortas desse mundo e ajunta para fazer uma coisa certa. Em outras palavras, eu quero dizer que Deus pega as coisas loucas desse mundo, aquele que ninguém dá valor, para fazer a sua obra. Então Deus é um grande artista. Eu quero falar, vou me associar hoje a uma pessoa. Ele, na época, era um sargento. Eu resolvi assim me tornar um sócio dele. Ele não sabe, mas eu vou me associar a ele para engrandecer a história dele e a minha também, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Em uma certa ocasião, há muitos anos atrás, eu era cristão, mas, na realidade, eu sempre procurei ajudar os outros. Eu gosto de ajudar. Eu gosto de partilhar o amor de Deus. Mas, como todos, a gente não é perfeito. Então, ter o Espírito Santo não significa que a pessoa é bonzinho, que ele não faz coisa errada, que ele anda 100%. O Espírito Santo é um amigo que nos acompanha, que está em nós, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. E esse homem, então, a história dele eu achei muito interessante. Ele é um militar e ele se dispôs a contar a história dele. E eu vou complementar aqui com a minha. Numa certa ocasião, eu tinha uma F-75, aquelas caminhonetes antigas da Ford, e na época eu tinha ensinado os meus filhos a dirigir. Desde assim, 12, 13 anos, eles já dirigiam. A gente ia em campo aberto e eu deixava eles pegar o volante. E eles aprenderam, então, a dirigir. E nessa época que eu vou narrar a história, meu filho estava assim, com uns 15, 16 anos. Eram dois meninos. E nós fomos visitar a minha mãe. E nós estávamos assim, vamos dizer, num ambiente que dava para eles dirigir. E esse que estava com 15, 16 anos, me pediu para deixar ele dirigir. Ele sabia guiar bem, eu deixei. Então ele foi no volante, o outro foi do lado, a minha esposa e eu, e nós fomos. Então nas ruas normais, tudo bem. Mas de repente nós tivemos que entrar, assim, numa estrada oficial, a Raposo Tavares. Então atravessamos o viaduto e quando nós estávamos assim, saindo para entrar na rodovia, bem embaixo tinha um guarda. Quando o guarda nos viu, acredito que ele tinha boa visão, e ele viu que o carro era assim usado. Ele mandou nós pararmos, o meu menino parou, e ele já de cara ele veio assim e já falou, você é menor. Não é verdade? Aí ele falou,
Ele falou, quem é o responsável? Ele falou, é meu pai. Eu estava do lado. Ele falou, então, senhor Antônio, desça, vamos conversar. E eu desci, minha esposa ficou com meus filhos lá, e ele começou assim a olhar o carro. Veja, o carro, os 4 pneus estavam assim, ruim, careca, não tinha as lanternas quebradas. Eu não estava com o documento, a carteira minha estava vencida e nem estava comigo. E ele foi olhando os defeitos, não tinha lanterna, não tinha isso, não tinha aquilo e tal. Aí ele me levou para trás do veículo e ele falou assim, seu Antônio, o senhor sabe que o senhor já está errado porque ele é menor e ele não pode dirigir. Eu falei, é verdade, o senhor tem razão. Aí ele falou para mim, mas, seu Antônio, a lei é maleável. Eu falei, eu sei que a lei é maleável, mas eu estou errado. Aí ele disse assim, começou a citar os defeitos do carro, os pneus, lanterna, as condições do carro que na realidade estava sem condições de estar assim no trânsito, vamos dizer assim. Mas cada item que ele pronunciava, ele dizia, mas, senhor Antônio, a lei é maleável. Eu falava para ele, mas a lei é maleável, mas eu estou errado. O senhor tem que multar. Então ele tinha feito uma multa. Mas depois de várias vezes, cada item que ele citava, dizendo que eu estava errado, que eu ia ser multado e que a lei era maleável, eu falava, a lei é maleável, mas eu estou errado, o senhor pode multar. Aí ele falou assim, senhor Antônio, eu vou fazer o seguinte, o senhor vai pagar só essa primeira multa, que eu já lavrei e eu não posso mudar. Mas as outras eu não vou anotar. Falei, não, mas o senhor pode anotar, eu estou errado. Aí ele falou assim, senhor Antônio, é o seguinte, eu era cristão faz 2 anos que eu me desviei e eu tento voltar para a igreja, mas eu não consigo. Eu queria que o senhor orasse por mim, para que eu possa voltar novamente a servir a Deus. Então eu pude entender a situação dele. Deus pega uma coisa errada para consertar outra coisa errada. Eu falei, eu vou orar pelo Senhor sim, e Deus vai te dar condições de você voltar para a igreja. Foi então, o senhor vai em paz. Ele, vamos dizer, na época dele não era como do sargento aí que está falando, que era tudo registrado. Naquele tempo não tinha registro. Assim, não tinha câmera, não tinha nada. Então, na realidade, mesmo que a pessoa cometesse uma falha, não estava assim, vamos dizer, condenado, vamos dizer assim. Aí ele, então, me despediu e falou, olha, eu vou voltar para a igreja sim. Eu creio que Deus te enviou para me ajudar. E a Bíblia diz, ele mesmo citando, que nós não devemos aceitar suborno. E eu tenho subornado, na verdade, as pessoas. Quer dizer, ele queria ganhar um dinheirinho extra. Quando ele pegava uma pessoa no erro, ele dizia que a lei era maleável. Vamos dizer que fosse uma multa aí de R$500, R$300, ele aceitava um dinheirinho e deixava passar em branco. Só que comigo não deu certo, porque eu admiti meu erro. Entende? Na realidade, a Bíblia diz que dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Eu fico feliz porque acredito que ele voltou, Deus o perdoou, e acredito que ele deixou de subornar, porque eu mesmo falei para ele, Deus não aceita suborno. E nós não devemos negociar com as coisas de Deus. O senhor poderia até deixar a pessoa passar, mas cobrar dinheiro para deixar passar, Deus não aceita isso. E eu fico feliz porque acredito que ele voltou, Deus o perdoou e Deus juntou os meus erros com os erros
dele. Misturou os dois e deu uma lição para ele e deu uma lição para mim. Depois Deus me abençoou, eu pude novamente equipar meu carro, com tudo que precisava, mas o que eu aprendi é que Deus não vê como vê o homem. Nós, se uma pessoa faz uma coisa errada, a gente já quer punir, quer fazer e tal, sem às vezes ver o outro lado da história. Mas a gente vê que, na realidade, ele tem razão. Eu conheço muita gente que é rica, que pode ajudar. Nós somos do grupo Emanuel. Vocês podem achar, porque nós temos uma mensagem para o mundo. Não é uma mensagem para uma igreja local. É uma mensagem para o mundo, em que Deus está chamando os seus fiéis. Ele diz que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E nós pregamos a mensagem angélica, as 3 mensagens angélicas, que está lá em Apocalipse 14, de 6 a 12. E essa mensagem, Deus está mostrando que nós temos que nos consertar com Ele enquanto há tempo. Você que está me ouvindo, que vai ouvir essa mensagem, presta atenção. Apocalipse 14, de 6 a 12 diz: Vi outro anjo voar pelo meio do céu, gritando com grande voz, dizendo: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Depois segue os outros, que na realidade a mais importante é essa primeira mensagem, porque ela traz divisão, ela traz separação, ela traz juízo. Porque na realidade o homem tem quebrado os mandamentos do Senhor, principalmente o primeiro. Ele tem feito Deus de filho, Deus de esposa, Deus de lua, Deus de... Enfim, o diabo faz tudo para o homem deixar a adoração verdadeira ao nosso Deus. E essa mensagem, as 3 mensagens angélicas, que as igrejas têm, assim, visto por alto, Deus está cobrando e ela vai trazer divisão, até mesmo dentro da nossa própria consciência. Porque ser fiel a Deus, muitas vezes é ter que deixar pai, mãe, filho, esposa, esposo, trabalho, negócio, renúncia, para se consertar com o nosso Deus, se for preciso. Não estamos falando que tem que deixar o esposo ou a esposa se deixarem, mas cada um de nós é livre para escolher os nossos caminhos. No céu, na presença do Senhor, não vai ter placa de igreja, não vai ter denominação. E nós deveríamos, na realidade, ser generosos, principalmente com aqueles que levam a mensagem do Senhor. Entende? E às vezes a gente vê pessoas que têm possibilidades. E ele vê as necessidades do seu próximo e ele só quer juntar dinheiro. E nós sabemos que nós temos pouco tempo, na verdade. Nós temos 40 segundos proféticos, ainda de bênção, para falar do amor de Deus. Lembrando que são mais de 50 países, entende? Que o evangelho não é penetrado. Mas nós sabemos que o nosso Deus, em prazo de, vamos dizer assim, em meia hora, se Deus quiser, Ele pode levantar um servo, uma serva, que pega um microfone e pode fazer esta obra grandiosa para a glória do seu nome. Na realidade, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E que se nós crermos, nós vemos a glória de Deus. Hoje, para nós parece que é fácil, mas certa vez Jesus falou que se eles se calassem, os discípulos, até as próprias pedras clamaria. E eu estou assim falando com vocês, com um celular que é feito de pedra. O vidro é feito também de pedra. Tudo é feito de pedra. Então Jesus estava certo quando disse que as próprias pedras clamariam. E aquilo que Jesus não pôde fazer nos dias dele, porque não tinha
aparelhos, não tinha meios de comunicação, por mais potente que fosse a voz dele, não ia além de, vamos dizer, 1000 metros ao seu redor. Imagina hoje um homem de Deus ou uma mulher de Deus, usada por Deus, com, assim, numa emissora como a TV O Globo, ou a Record, ou outras emissoras, que nós podemos falar, como eu estou falando aqui, e essa mensagem pode ser transmitida para o mundo. Então nós devemos crer que, na realidade, está muito próximo a vinda do Senhor, e Ele vai dar a cada um de nós o seu galardão. Se você gostou dessa história, inscreva-se, dê um joinha, partilhe com seu amigo e veja a história desse sargento, que acho que agora ele já não é mais sargento, já deve ter subido de grau. Mas na época ele era um sargento e eu achei uma história muito bonita e eu quis, assim, me associar a ele. Eu sou, vamos dizer, o nosso grupo Emanuel é um grupo, assim, eu diria que nós não fazemos separação de denominação. Nós sabemos que a última igreja que Cristo está lutando por ela é Laodiceia. Mas Laodiceia não é só a igreja adventista. Eu era adventista, mas a igreja não me suportou por causa das minhas mensagens. Mas nós, Grupo Emanuel, a gente é voltado para a guarda dos mandamentos e da fé em Jesus, em todos os sentidos. Nós procuramos aprimorar para a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sabemos que temos erro, como todos têm, como Paulo teve, os discípulos também tiveram, Abraão teve, mas nós acreditamos que aquele que não mente, aquele que nunca mentiu, aquele que não falhou, nos coloca no seu corpo, como assim, vamos dizer, um enxerto numa árvore, para que a gente venha produzir frutos. Acredito que esse TikTok que esse irmão fez deve estar espalhado por aí. E eu me associei a ele e me tornei um sócio dele e também contei a minha história. Não importa o que você fez, não importa o seu estado espiritual no momento. Jesus só faz uma pergunta: quer mudar? Está disposto a renunciar à sua vida de erros e me aceitar? Na Bíblia diz que para nós não querermos ser muito justos, para quando nós errarmos, nós mesmos não virmos a nos condenar. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Se você quiser partilhar conosco do Grupo Emanuel, é só nos dar um joinha, você vai ver o nosso telefone e o que a gente puder fazer para te ajudar, em nome de Jesus a gente fará. Amém.